Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, que os teus caminhos sejam os meus. Em tua graça quero viver, em tuas promessas sempre vou crer. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para lutar e a vitória sim alcançar. E a vitória sim alcançar. O precioso sangue de Jesus, aliança de graça e paz, revela seu tão grande amor aos caídos filhos de Adão. O soberano Rei por mim morreu, na cruz seu sangue verteu. Oh, que grande amor do Rei dos Reis, eu pra sempre com ele reinarei. O precioso sangue de Jesus dá acesso a um santo lugar.
de pesar. Eu tenho acesso ao trono celestial, ali encontro poder para viver sua graça e seu amor, pois tu és Deus sustentador. Precioso sangue de Jesus é o cântico lá dos altos céus, onde os santos cantam glória a Deus, por Jesus o Cordeiro que deu de toda língua e nação, nós somos unidos por Jesus, para sempre, eternamente. Para sempre com Jesus. Para sempre com Jesus. Muito em breve irei ao meu lar, cidade a brilhar. Lá verei meu Deus resplandecer, nas ruas de ouro andar. Mas aqueles que sem Cristo vivem no pecar, eu não posso te deixar assim. Eu quero te ver lá. Os portões do céu abertos estão e eu irei entrar. Lá não há pecado, não há medo, choro ou pesar. Oh, vem comigo, venha já ao lar celestial. Eu não posso te deixar assim, eu quero te ver lá. Essa história eu vim lhe contar, real de grande amor. Numa cruz foi morto e vivo está, Senhor, gracioso e bom. Sim, ouça suas palavras de amor e de perdão. Eu não posso te deixar assim, eu quero te ver lá. Grande fardo havia sobre mim, tristeza e temor.
mas seu sangue me purificou, feliz me tornou. Oh, veja o seu grande amor em dar sua vida por nós. Eu não posso te deixar assim, eu quero te ver lá. Muito em breve irei ao meu lar. Eu quero te ver lá. Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, esteja com cada um de vocês. Hoje, novamente, bem acompanhado com uma das meninas, estou com a Esther, e ela vai já começar fazendo a leitura do Salmo 23, versículo de número 1. Então, fala bem alto para todo mundo poder ouvir, tá bom? Dá oi primeiro. Oi. Não, olha para lá, pode olhar para lá que o microfone vai pegar. Olá. Isso, agora lê o Salmo 23, 1, por favor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Muito bem, meus queridos, privilégio estar juntos com vocês. Até pouco tempo atrás, eu não sei se aconteceu com vocês, mas aqui pelo menos o Facebook, bem como o WhatsApp, estavam bem instáveis. Então, tivemos algumas dificuldades aqui e acabamos que conseguimos chegar, mesmo que um pouquinho depois do horário, mas uma bênção estar com todos vocês, tá bom? Nós vamos orar nesse momento e depois nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto, ok? Mas antes, eu vou colocar o celular aqui no silencioso, que eu esqueci. Vamos orar então? Esther, ora para nós, por favor. Querido Deus, obrigado por esse dia. Abençoe que o coronavírus pode ir embora, que todas as pessoas estão doentes. Abençoe que o coronavírus pode ir embora, que a gente está seguro. E abençoe que a gente está fazendo o culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos então para o nosso versículo. Vamos ler então? Vamos ler junto? Uhum. Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Muito bem, então, meus queridos, vamos iniciar o nosso culto esta noite cantando, então, e, na verdade, antes de nós cantarmos, eu quero pedir para todos vocês que novamente prestem bem atenção nas letras dos hinos para que continuemos, então, estudando sobre o desânimo, como nós falamos ou iniciamos na semana passada. Então, preste bem atenção, a introdução da mensagem está nos hinos, ok? Vamos, então, para o nosso primeiro hino. Eu vou pegar aqui para colocar para vocês. Vamos começar cantando então 353 do HCC, Aos Pés de Deus. 353 do HCC, Aos Pés de Deus.
Muito bem, meus irmãos. Eu quero pedir a todos vocês, e antes de pedir, mais uma vez, eu lhes dou as boas noites, sejam bem, as boas noites ou a boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos à nossa transmissão, e hoje bem acompanhado aqui com a Esther. Mas quero pedir a todos vocês, então, que possam colocar os seus pedidos de oração, compartilhem os seus pedidos de oração conosco nos comentários. Depois do tempo da meditação na Palavra de Deus, nós oraremos pelos pedidos de vocês, ok? Então vamos para o nosso segundo hino. Vamos cantar agora ainda do HCC. Com a minha voz clamo ao Senhor. Então depois desse hino nós teremos os avisos. Então 380 do HCC. Com a minha voz clamo ao Senhor. Muito bem, então, meus irmãos, deixa eu tentar dividir a tela aqui. Bom, eu creio que vamos conseguir aparecer para vocês aqui nós dois. Então, vamos deixar eu só com duas pessoas aqui é um pouco mais difícil, principalmente tendo a Esther aqui no meu colo. Mas vamos lá, meus irmãos, para os avisos que vocês já conhecem, mas sempre repetimos, porque pode haver alguém que nos assiste pela primeira vez, bem como, talvez, no futuro, alguém também venha a nos assistir.
e vai saber dos horários dos nossos cultos. Então, temos avisado a todos vocês que os nossos cultos presenciais estão sendo, então, feitos todos os domingos, tanto às 9 horas da manhã quanto às 18 horas, e é muito importante que todos possam estar presentes. É uma bênção a comunhão, mas também pedimos a todos vocês que, ao participarem, se caso tiverem crianças pequenas, vocês nos avisem. No mais, não precisa mais avisar, não estamos mais fazendo agendamento online, então os irmãos podem vir sem problema algum, somente se caso houverem crianças, então vocês, por favor, nos avisem pelo WhatsApp, ok? Também, mesmo que você não possa estar, temos as nossas transmissões online, nos mesmos horários dos cultos, e assim como nós estamos fazendo hoje, então, ainda nas quartas-feiras nós não temos cultos presenciais, mas se Deus quiser, logo, logo chegaremos nesse tempo. Graças a Deus que aqui em Porto Alegre a questão da vacina já está sendo, vamos dizer assim, né, já aplicadas aí nas pessoas de 56 anos, então brevemente, se Deus permitir, segundo o plano do governo, até o final do mês de setembro, todos os adultos já estarão vacinados. Então, meus queridos, se Deus quiser, depois que todos estivermos vacinados, que a prefeitura permitir, nós faremos um almoço, um jantar, um café da manhã, vamos ter um tempo de comunhão maravilhoso, tá bom? Então, antes de nós cantarmos o último hino, a Esther vai se despedir de todos vocês, porque depois do hino eu vou trazer a meditação da palavra de Deus. Então, manda um beijo para todos aqueles que... Você tem que olhar para lá, ó. Manda um beijo para todos eles. Beijo. Obrigado a todos vocês que sempre demonstram amor pelas minhas meninas, pela minha esposa, pela família no geral. Então nós vamos orar mais uma vez, e a Esther vai orar então pelo papai, que daqui a pouco vai pregar, tá bom? Então, oremos. Querido Deus, obrigado por esse dia. Abençoe que a gente está fazendo culto. Abençoe que todos estão assistindo o culto. E abençoe que o papai está bem, que a família está bem. E abençoe que eu amo todo mundo. E abençoe que a gente está fazendo o culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Dá um beijo. Beijo. Muito bem, então, meus irmãos. Vamos para o nosso último hino. Vou colocar aí na sua tela. Vamos cantar do cantor cristão agora. Vai aparecer aí já já. Número 454, Vitória nas Lutas. Depois desse hino, então, nós teremos o tempo de meditação na palavra de Deus. 454, Vitória nas Lutas.
Muito bem, então, meus irmãos. É sempre bom cantarmos hinos de louvor ao nosso Senhor. E, como eu disse para vocês, a introdução da meditação desta noite, a continuidade do estudo que iniciamos na semana passada. Então, eu quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias para o livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Como eu sempre digo, o computador está aqui do lado, por isso que algumas vezes eu sempre olho para cá. Ok? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos para o livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos, então, de 1 até o versículo de número 8. Alguns versículos posteriormente aparecerão na sua tela, mas esta passagem, quero convidar a todos vocês que peguem as suas Bíblias e, por favor, me acompanhem a leitura. Vamos lá, então. 1 Reis, capítulo 19, versículos de número de 1 a 8, na verdade. Vamos lá. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus abençoe a sua palavra. Quero convidar vocês a me acompanharem num momento de oração. Oremos então. Pai querido, Deus de misericórdia, nós estamos em sua presença, agradecidos pela bondade e graça do Senhor sobre nossas vidas. Eu sei, ó Deus, que nós que somos salvos, muitas vezes desanimamos, e por conta desse desânimo nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da comunhão com os irmãos em Cristo. E alguns, lamentavelmente, ó Deus, estão longe dos caminhos do Senhor por anos a fio. Então eu peço, Senhor Deus, que através da sua palavra o Senhor use o exemplo do teu servo Elias, para que nós possamos então nos apegar cada vez mais no Senhor. O Senhor sabe quais são as dificuldades, os problemas, as tempestades que aqueles que me assistem essa noite estão passando. Mas oro que a palavra do Senhor encontre morada em cada vida, em cada coração. É o nosso desejo e pedido em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, nós estamos então falando sobre o desânimo. Lamentavelmente, um dos problemas que mais afligem os cristãos, não só de hoje, mas de sempre, podemos dizer, e posso dizer para todos vocês, que em algum momento da nossa vida como salvos em Cristo, nós iremos passar por desânimo, se é que nós já não passamos, por momentos de desânimo. E algumas vezes nós acabamos até mesmo permitindo que isso influencie negativamente a nossa vida, a ponto de também influenciar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Eu quero apenas relembrar algumas coisas que nós falamos na semana passada. E eu disse para vocês que, segundo o dicionário, a palavra desânimo significa estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. Então, desânimo é o antônimo da palavra ânimo. Ou seja, quando nós estamos animados para servir ao Senhor, isso também influencia positivamente toda a nossa vida, e creio de todo o coração, meus irmãos, que
O nosso ânimo em servir ao Senhor é notório para todas as pessoas e por vezes nós conseguimos cativar pessoas não só a servirem o Senhor, mas também a entregarem as suas vidas a Cristo, quando nós estamos animados em servir ao nosso Mestre, quando nós demonstramos tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, independente das tempestades e tribulações que nós temos passado. O grande problema é que também as pessoas notam quando nós estamos desanimados. E da mesma forma que o ânimo é um bom testemunho, o desânimo é um testemunho péssimo. Porque aí nós mostraremos para as pessoas que nós deixamos de confiar em Deus a ponto dos incrédulos, dos ímpios, acharem que o nosso Deus ele não é poderoso para mudar as situações das nossas vidas. Meus irmãos, como eu disse para todos vocês e na oração diante do Senhor, eu tenho plena convicção que todos vocês que me assistem essa noite estão passando por alguma dificuldade, a qual talvez os seus olhos não conseguem enxergar um final. Mas o que nós precisamos entender é que Deus, Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas, então Ele é soberano sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do nosso Deus. Então tudo aquilo que tem acontecido está debaixo da permissão e do cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Então, nós falamos sobre Elias. Nós falamos que a vida do cristão é uma vida de altos e baixos. Então, a nossa vida, irmãos, nem sempre nós vamos estar lá em cima, com o ânimo assim, né, animado com tudo. Não, pelo contrário, algumas vezes nós estaremos desanimados. O grande problema é se nós permanecermos desanimados. E aí nós olhamos o testemunho de Elias, que quando ele enfrentou aqueles 850 profetas, que no caso são 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Azerá, conforme ali 1 Reis capítulo 18, versículo 19, é importante lembrar que Jezabel era a pessoa que, vamos dizer assim, era a cuidadora e mantenedora destes sacerdotes de deuses falsos. Então Jezabel, além de esposa do rei Acabe, não só era idólatra, como também ela dava todo o suporte para a idolatria no reino do norte, em Israel. Mas, meus irmãos, eu quero ler para vocês aqui uma parte de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz que Elias era um homem como nós, ou seja, ele era sujeito aos mesmos sentimentos. É claro que ali fala sobre a fé de Elias, que orou para que chovesse, e depois de 3 anos e meio, então, Deus permitiu que viesse a chover. Mas o que Tiago nos fala é que Elias é como eu e você. Era um homem como eu e você, que temos altos e baixos. E aqui a palavra de Deus, e o Senhor tem permitido que o seu servo, o escritor do livro de 1 Reis, ele viesse então a nos mostrar sobre uma experiência que Elias passou. E uma experiência, como eu tenho dito para vocês, que muitos de nós passamos. Então é importante que nós aprendamos segundo as experiências dos servos de Deus. Falamos, meus irmãos, que o primeiro passo que Elias deu em relação ao declínio espiritual foi a falta de confiança em Deus, quando no versículo de 1 a 3 diz que Elias temeu. Nós lemos, meus queridos, agora há pouco, que Elias, então, depois que Jezabel veio e disse que iria matá-lo, ele temeu em seu coração. Então ali ele deixou de confiar abertamente em Deus. E é muito interessante que nos versículos ou nos capítulos anteriores, nós veremos que, nos capítulos anteriores, então, nós vemos, na verdade, que muitas vitórias de Elias, como, por exemplo, na questão da viúva de Sarepta, nós vemos sobre a vitória dele sobre os profetas que são idólatras. Então, ele sempre demonstrou ser um homem de fé. Ele demonstrou a sua fé no Senhor, mas em alguns momentos neste momento, então, ele acabou titubeando, acabou demonstrando uma face que, lamentavelmente, como eu disse para vocês, já aconteceu com muitos de nós. Então, meus queridos, nós vimos no Salmo 37 que nós devemos confiar no Senhor, no Salmo 62, versículo 8, Isaías 26, versículos de 3 a 4.
Então, falamos sobre a importância de nós estarmos firmados no Senhor. Isaías 26, 3 e 4, nós lemos que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme no Senhor. Então nós não podemos titubear, nós precisamos ficar firmes nos caminhos do nosso Pai. Então, meus queridos irmãos, o segundo passo que Elias deu em rumo ao declínio espiritual se encontra aqui nos versículos 4 e 5. Vamos ler novamente, então? Capítulo 19, versículo 4 diz o seguinte: E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o segundo passo que Elias deu foi em direção à solidão do deserto. Quando você lê no final do capítulo 18, Elias está em Jezreel, ou seja, ele está no reino do sul. Ele caminha até Berseba com o seu moço, aqui no capítulo 19, versículo 3, o seu servo, até Berseba, e essa caminhada dá em torno de 180 quilômetros. Então, fugindo de Jezabel, ele andou 180 quilômetros para o sul, e chegando em Berseba, ele deixou o seu servo, e aqui a Bíblia está nos dizendo que ele andou para o deserto o caminho de um dia. Então, alguns estudiosos da Bíblia dizem que ele andou em torno de 25 a 30 quilômetros, tudo isso para se esconder. Só que depois de deixar o seu servo, ele andou sozinho. Ele não queria estar na presença de ninguém. E, lamentavelmente, meus irmãos, essa é uma característica que nós vemos em pessoas que estão desanimadas. Muitas vezes, pessoas fecham a porta para ter comunhão com outros, até mesmo para poder ouvir conselhos, ou, não, na verdade, não quer ouvir conselhos, não quer contato com ninguém. Então, a solidão é um dos caminhos que pessoas tomam quando estão desanimadas. Nós vemos então, meus queridos, que a principal causa do fracasso de Elias foi espiritual. Porque, como nós já falamos, primeiramente ele temeu, ou seja, ele deixou de confiar no Senhor. Não que ter medo é falta de confiança, mas o segundo passo demonstrou que ele deixou de confiar em Deus quando ele fugiu. Mas note, meus queridos, o seguinte: eu vou mostrar para vocês alguns versículos aqui, vai aparecer na sua tela, mas note como o Senhor estava com Elias nos capítulos anteriores. Versículo 2 do capítulo 17 vai dizer: veio a palavra do Senhor dizendo. Ainda no capítulo 17, versículo 8, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. O versículo posterior ali do capítulo, não sei porque eu estou com Salmos na cabeça, mas capítulo 18, versículo 1, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. O versículo 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, por que esses versículos, meus irmãos, são importantes? São importantes para nos demonstrar que Deus estava com Elias. Porque nós sabemos que um servo cujo coração não está íntegro diante de Deus, Deus não fala com ele. Porque o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Porém, Elias obteve, como nós já falamos, muitas vitórias diante do povo por sua confiança em Deus. Mas, infelizmente, irmãos, até mesmo alguns comentaristas dizem que aqui foi uma coisa física em relação a Elias. Porque depois de uma vitória tão grande, e isso também acontece com muitas pessoas, depois de uma vitória espiritual, depois de ter alcançado uma graça tão grande diante do Senhor, parece que depois alguns acabam desanimando. Meus irmãos, a vida cristã, ela é, sim, composta de altos e baixos.
Algumas vezes nós conseguiríamos alcançar grandes feitos na vida cristã. Algumas vezes não. Notem o seguinte, quando você vai olhar para a vida de Adoniram Judson, um missionário que foi para a China, ele, por bastante tempo, ele pregou o evangelho e quase ninguém se converteu. Em praticamente 7 anos que ele estava na China, uma pessoa se converteu. Então, quem olha o ministério dele vai falar que era um ministério fracassado. Porém, meus irmãos, quando ele faleceu e posteriormente, milhares de pessoas vieram a Cristo por conta do seu trabalho ao Senhor. Então, por mais que possa parecer demorado, o Senhor está no controle de todas as coisas. Certa vez eu vi um vídeo muito interessante chamado Ministérios Fracassados. Por que ministérios fracassados? Porque se você olhar para uma igreja como a nossa, frente a essas mega igrejas, vão dizer que nós somos fracassados, porque nós somos uma igreja de 40, 50 pessoas. Sabemos que algumas pessoas não podem estar por conta do Covid, mas vamos supor que nós sejamos uma igreja de 40 pessoas. Frente às mega igrejas, nós somos nada. Então as pessoas podem dizer que nós somos fracassados. Pelo contrário, esta igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos que a nossa parte nós precisamos fazer. Se nós formos fiéis, as pessoas verão Cristo e elas irão chegar à igreja. E muitas vezes nós somos o motivo também que a igreja está vazia. Mas, meus irmãos, o ministério não pertence a mim. Eu até vi e conversei com o pastor Odir sobre um termo que muitas vezes acontece com pastores. Que pastores têm ciúmes da noiva alheia. Como assim? A Bíblia nos fala que a igreja é a noiva de Cristo. Então o pastor, quando muitas vezes sente no seu coração a infidelidade dos irmãos e toma para si aquilo como algo pessoal, é como se ele tivesse, como se ele tivesse ciúme da noiva de Cristo. Então preste bem atenção, meu querido, quando você e eu, nós somos infiéis, nós não somos infiéis à igreja, nós não somos infiéis a homens. É claro que a nossa infidelidade causará, sim, consequências negativas na vida tanto dos irmãos em Cristo quanto dos incrédulos, que essas vidas poderiam ser impactadas por um crente fiel. Mas quando eu e você nós somos infiéis a Jesus Cristo. Porque foi Ele quem deu a sua vida numa cruz para nos salvar. Então, meus queridos, o Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: em geral, a solidão e o desânimo andam juntos. O que nós podemos dizer? Mesmo que talvez Elias tivesse entrado em depressão por conta daquelas situações, as suas atitudes demonstram que ele deixou de confiar em Deus. Quando ele fugiu sozinho, não queria estar perto de ninguém. É claro que ele fugiu para as montanhas, mas por que ele fez isso? Porque ele não queria ser encontrado, não só pelos espiões de Jezabel, mas também não queria ter contato com ninguém. E, meus amados, isso é um grande problema, porque nós esquecemos que Deus, ele é soberano e está cuidando de cada um de nós. Eu quero deixar uma coisa bem clara para todos vocês, e isso está dentro da liberdade de cada um de vocês. Infelizmente, a pandemia tem sido muito politizada. Então, existem pessoas que muitas vezes querem tomar vacinas, que são favoráveis às vacinas, e outras que são contrárias. Alguns irmãos, às vezes, ficam com dúvida se devem tomar vacina ou não. O que eu digo para todos vocês? Coloquem diante de Deus. Orem ao Senhor. Peça para Deus te dar sabedoria. Porque às vezes nós ficamos dando ouvidos para um ou para outro e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Entendam o seguinte, meus irmãos. Não é o coronavírus que vai te matar, não é a vacina que vai te matar, se for a vontade de Deus que você viva. Então as nossas vidas estão sempre diante do poder de Deus. Então o crente que confia no Senhor, que busca no Senhor as respostas e a paz para poder viver, para tomar decisões, é um crente feliz, porque ele confia
que todas as coisas que acontecerem são proveitosas na vida daqueles que amam a Deus. É isso que Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Então, muitas vezes nós nos encontramos nas mesmas circunstâncias de Elias. Porque ele, como falamos, temeu e depois ele fugiu. Ele procurou a solidão. E isso nós vemos, meus amados irmãos. Muitos irmãos que lamentavelmente se afastaram dos caminhos do Senhor, quando foram instigados a receberem uma visita, quando foram até mesmo solicitados conversar pelo WhatsApp e tudo mais, muitos fecham a porta. Muitos fecham o seu coração para a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa bem clara para todos vocês. Meus irmãos, eu como pastor, eu sou pecador. Então nem sempre eu poderei agradá-lo. Talvez eu já tive ou ainda terei uma atitude que vai desagradar a você. Mas eu quero deixar claro para todos vocês. Nós servimos a Jesus Cristo. Homens são falhos. O pastor é tão pecador quanto cada um de vocês. Então eu careço da graça do Senhor. E se pecar, meus queridos, continue servindo ao Senhor. Algumas vezes pessoas acham que trocar de igreja é o caminho para poder servir melhor ao Senhor. Eu digo para todos vocês, o grande problema de muitos é que ao sair da igreja ou ao enxergar problemas em outros, deixam de olhar para o seu próprio coração. Então, queridos irmãos, às vezes o problema está em nós e não nos outros. Então nós, neste mundo, enquanto estivermos aqui, nós seremos e somos pecadores e conviveremos com isso, é claro, carentes da graça de Deus. Então nós não podemos, de maneira alguma, buscar a solidão. Não podemos nos afastar não só dos irmãos, bem como alguns se afastam de Deus. Porque algumas pessoas, quando se afastam da igreja ou quando fecham o seu coração, elas não querem nem mesmo ler a palavra de Deus, não querem ouvir o que o Senhor tem a lhe falar por meio da sua palavra, não querem direcionar as suas orações a Deus, querem simplesmente ficar no seu canto. E isso é um grande problema, porque igreja, queridos, é coletividade. Igreja não é individualidade. Pelo contrário, não é individualismo, pelo contrário, eu não posso ser igreja sozinho. Esse negócio de desigrejados, como você vê por aí, isso aí não é bíblico. Nós precisamos estar juntos. É por isso que, vez após vez, nós temos dito para todos vocês, saiam de suas casas, se puderem, e venham à igreja. Tenham comunhão com as pessoas. Alguns estão trocando o seu tempo de comunhão com Deus por conta do trabalho, ou por conta de alguma coisa, ou até mesmo o lazer. Não é pecado uma pessoa trabalhar no domingo. Mas se o seu trabalho tira você de todos os cultos, alguma coisa tem de errado, queridos. Porque você pode sim assistir os cultos como nós estamos aqui fazendo, ele vai ficar gravado aí no seu Facebook, vai ficar gravado aí no YouTube, você pode assistir. Mas a comunhão que nós temos aqui, meus irmãos, o olho a olho, isso é insubstituível. Então, se você não pode estar nos dois cultos, vem em um só. Procure estar em comunhão com os irmãos em Cristo. Então, nós vemos aqui, meus queridos, alguns exemplos. Eu colocarei para vocês novamente aqui os versículos. Olhemos a vida de Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E é emblemático, queridos, porque Nínive ficava, se você olha para o mapa de Israel, Nínive fica para nordeste, ali de Jope. E Jonas fugiu para oeste. Então ele foi totalmente para o outro lado. Deus disse para ele ir para um lado, ele foi para outro. Então nós não podemos fazer isso, porque nós já estudamos sobre Jonas e sabemos que a rebelião vai fazer com que muitas vezes a nossa vida corra riscos, assim como aconteceu com Jonas, que veio a se converter dos seus maus caminhos no ventre de um peixe.
Algumas vezes, meus queridos, nós estamos tão obstinados que Deus, ele arruma dos mais diversas maneiras de colocar-nos no ventre dos peixes, que muitas vezes não tem forma de peixe, mas para que nós possamos aprender a depender do Senhor. Alguém que está só, alguém que busca a solidão, ele também está fechando o seu coração para Deus. E isso é um grande problema. Nós vemos também aqui o exemplo de Pedro, que quando ele pecou contra o Senhor, quando ele negou ao Senhor, ele chorou, ele saiu correndo e chorou amargamente. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. É claro que nós sabemos que posteriormente Pedro foi restaurado à comunhão, mas ele aprendeu, queridos, ele aprendeu da maneira difícil que negar a Jesus traz para todos nós uma carga emocional terrível. Eu digo para todos vocês sem pestanejar, todos aqueles que eu conheço que afastaram-se de Deus, eles não têm felicidade. Eles não são felizes. Não têm paz nas suas vidas. Não têm alegria. Pode ter uma alegria passageira, mas eles não sabem o que é paz. Mas eu posso dizer para todos vocês que eu conheço muitos irmãos que não são ricos, são bem poucos os seus bens materiais nesse mundo, mas entendem que toda a sua riqueza está em conhecer a Deus, que toda a sua herança está na eternidade. E são esses que são os mais felizes. São esses que sempre dizem ao Senhor: louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, a vitória do cristão não está em possuir bens deste mundo. A vitória do cristão está em conhecer cada vez mais o nosso Deus, em amá-lo de todo o coração e crer que todas as coisas estão debaixo do seu poder. Veja comigo agora Salmo 118, versículos 6 a 8. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Então, queridos, o que é importante nós entendermos neste versículo? Você não deve apenas buscar a Deus e fechar o seu coração para os irmãos em Cristo. Não, pelo contrário. É claro que o contexto do salmista está falando sobre aqueles que o odeiam, sobre os seus inimigos, que o seu refúgio é o Senhor. Mas, meus irmãos, nós não podemos fechar o nosso coração para Deus e para as coisas de Deus. Então, quando nós estivermos nos momentos de solidão, nós precisamos dizer que o Senhor é o nosso refúgio. Devemos confiar nele, não devemos temer nada nem ninguém. Vivemos num mundo onde há violência, onde coisas terríveis acontecem, mas o Senhor é soberano e ele reina sobre todas as coisas. Notem agora, queridos, Salmo 23, versículo de número 4, que vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Notem também, queridos, Isaías 41:10, que vai nos dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. O Senhor Jesus, em Mateus 28:20, vai nos dizer, a parte B do versículo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, a palavra de Deus nos diz que nós nunca, como salvos em Cristo, estaremos sozinhos. Mesmo nos momentos que nós fechamos o coração para Deus e para as coisas de Deus, o Senhor não nos abandona. E isso, queridos irmãos, deve motivar os nossos corações a buscá-lo cada vez mais. Algumas vezes nós ficamos prostrados diante dos nossos problemas e das nossas frustrações. Eu digo para todos vocês, aquele que desanima por causa dos problemas, ele está chamando para si uma depressão, está chamando para si uma doença que muitas vezes pode levá-lo à morte. Porque, meus irmãos,
independente das coisas que aconteçam conosco, nós precisamos buscar ânimo no Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que devemos, como é bom e agradável estarem em união os irmãos, mas também, meus queridos, vai nos dizer em tantos salmos como o salmista estava feliz porque buscou a Deus. Ele entende, ou muitas vezes nos é mostrado pelas situações que os salmistas passaram, como era maravilhoso poder confiar no Senhor. Então, meus queridos, a alegria, todas as coisas que nós passamos, todos os nossos problemas, eles estão, ou pelo menos a resolução deles, está quando nós buscarmos ao Senhor. Porque todas as outras coisas são secundárias. E para que nós possamos ter paz, para que nós possamos passar por essas situações que muitas vezes, esses desânimos que nos afligem, a palavra de Deus nos diz aqui em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então aqui nós temos, irmãos, lições preciosíssimas que nos deixam claro que a ansiedade é resolvida através de orações e súplicas. Tudo aquilo que aflige os nossos corações nós devemos deixar diante de Deus. E não só isso, queridos. Depois que nós buscarmos a Deus em oração, Paulo está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só que notem, queridos, é necessário que nós possamos também dar a Deus ações de graça. Vou fazer uma pergunta para todos vocês. Você já agradeceu a Deus pelos problemas que você está passando? Independente do problema que você tem, você já agradeceu a Deus, Senhor, obrigado por essa situação que eu tenho. Seja de saúde, seja financeira, seja qualquer coisa, irmãos. Você já agradeceu a Deus? Agradeça a Deus. Mas depois que você agradecer, lembre-se de dizer, Senhor, eu creio na tua fidelidade, eu creio na soberania do Senhor sobre a minha vida, que independente do que acontece, o Senhor está comigo sempre. Então, queridos irmãos, Paulo nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O remédio para a solidão é buscar a Deus. Não é, meus irmãos, estarmos prostrados, não é fecharmos o nosso coração, não é fecharmos as portas do nosso coração, seja para os irmãos em Cristo, para aqueles que querem o nosso bem, bem como fechar o nosso coração para Deus. Nós veremos na próxima oportunidade que Elias ele teve uma atitude diferente, mesmo que aos trancos e barrancos. Ele depois foi usado grandemente por Deus, e é assim que nós devemos fazer, queridos. Nós já vimos duas atitudes negativas de Elias. Ele temeu e ele fugiu. Nós não precisamos fazer isso, queridos. Nós não devemos fazer isso. Devemos buscar ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Deus querido, diante do Senhor eu clamo que o Santo Espírito haja em nossos corações. Faz-nos, ó Deus, sempre olhar firmemente para o Senhor. Às vezes nós estamos tirando os nossos olhos de Cristo e colocando os olhos nas circunstâncias, assim como Elias fez. Ó Deus, eu clamo a Ti, eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil muitas vezes passar por tantas coisas que temos passado, mas o Senhor nos prometeu que vai estar conosco sempre. Não estamos sozinhos, ó Deus. Mesmo que os nossos olhos não o enxergam, nós sabemos que o Senhor está conosco sempre. E não há remédio, não há, Senhor Deus, mágica nenhuma para que nós possamos ter paz em momentos de aflição. Nós precisamos colocar as nossas ansiedades e as nossas dificuldades, tudo diante do Senhor,
pedindo a Ti, ó Deus, orando e suplicando diante do Senhor, bem como dando graças, porque somente desta forma, ó Deus, a paz do Senhor, que é incompreensível a todos os homens que verão em nós, talvez o mundo caindo ao nosso redor, mas verão a confiança do servo do Senhor em Ti. Ajude-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que creiam no Senhor, que realmente, ó Deus, buscam a Ti cada vez que temos oportunidade ou temos desejo de nos prostrar, mas que nós possamos, ó Deus, buscar ao Senhor de todo o coração. Eu que lhe agradeço e lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Grande bênção a palavra de Deus pregada esta noite. Então quero convidar a todos vocês que coloquem os seus pedidos de oração aí nos comentários. Eu estou abrindo aqui o WhatsApp para poder ler os pedidos que foram feitos aqui no grupo da igreja. E já já eu leio aqui os pedidos que estão no Facebook, tá bom? O meu WhatsApp, pelo menos, estava com bastante lentidão antes do culto. E agora o abençoado não está querendo abrir aqui. Deixa eu ver, no tablet ele não abriu. Deixa eu ver aqui no celular. Vamos lá então. Aqui no celular. Aqui, abriu. Vamos então aqui, ó. Primeiro pedido de oração é do pastor Daniel, que tem pedido seguidamente pelo tratamento e saúde da irmã Luciana. O Alisson pede por Kleber Lovato, que continua lutando contra a leucemia, e a salvação de Hilda e Antônio Martini, pois ainda não são crentes em nosso Senhor Jesus. O irmão Ayrton, ele pede oração pela sua família e pelos irmãos batistas. Ele também faz um agradecimento a mim, pastor Wesley, e também ao irmão Davi, que há exatamente 2 anos o orientaram nos primeiros passos de sua vida cristã. Ele diz que é muito satisfatório saber que ele serve ao único Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão Ayrton. Também ficamos muito felizes pelo progresso do irmão em sua vida espiritual. A irmã Tamires pede oração por sua saúde e também da sua família. Ela pede pelo seu tio João Maria, que está com um grau de Alzheimer bem grave e precisa ser internado em uma clínica especial, que no caso é fora do orçamento da família. Também pede pelo tratamento dele em um momento de lucidez. Ele pediu por uma corrente de oração. Também ela pede por força e sabedoria para os seus pais que estão passando por questões delicadas, pela imunidade do seu pai, irmão Paulo, que está fazendo químio, e agradece. A dona Marta agradece a Deus pelas bênçãos derramadas sobre ela e também sobre o irmão Getúlio. Ela pede oração pelo seu irmão Daniel, que está viúvo, e pela sua família, por todos os seus familiares. A irmã Gessi agradece a Deus pela proteção, pela salvação dos seus filhos Jorge e Rodrigo, pela saúde deles, dela, da Luísa, sua neta, e também pela saúde da sua irmã Nedir, que continua internada, agora fazendo radioterapia. Também pede para que os negócios voltem a fluir por discernimento e sabedoria nas decisões e harmonia familiar. A irmã Fernanda agradece pela saúde deles, os exames deram negativos para a Covid. Agradece também a Deus pela sua mãe e pede que continuemos orando pela saúde da Aline. Ela vai começar com tratamento de químio, salvação dela, saúde e salvação da Suzana, saúde e salvação dos seus cunhados, Glênio e Clóvis, também salvação dos seus sobrinhos Tiago e Jefferson, e também pede que orem, porque o Eduardo vai fazer 2 extrações na segunda-feira, semana que vem, e que dê tudo certo. E também pede pelos estudos da Franciele. A irmã Angelita pede por oração, pede por sabedoria, pela saúde do Paulo, da sua mãe, do irmão do irmão Paulo, João Maria, seu cunhado, pela salvação dos seus familiares. E a dona Beth pede pelo parto da sua sobrinha Iris, pela saúde e salvação do seu irmão e cunhada Jefferson e Rose, que estão com Covid, pela saúde e vida espiritual, pelos estudos dos jovens da nossa igreja e por saúde, sabedoria e proteção. Vamos aqui então para o Facebook, os pedidos de oração que vocês deixaram aqui no Facebook. Vamos ver aqui.
muitos dando boa noite. Às vezes, se eu passo algum aqui, irmãos, eu sempre releio e coloco depois no mural de oração. A dona Eida pede oração por sua família, a dona Rosângela pede oração por sua saúde e também pela nossa amiga Laís, que está hospitalizada fazendo exames. A minha esposa pede oração pela família de Lucilene, que perdeu seu marido, que o Senhor dê conforto e salvação aos familiares. Então, quero pedir a todos vocês que me acompanhem mais uma vez numa oração. Não vou orar por esses pedidos de maneira nominal, mas vou orar por eles no geral e depois colocarei nos grupos de WhatsApp da igreja para que cada um possa orar no seu tempo de oração, ok? Senhor, nós queremos pedir novamente por todos esses pedidos que foram feitos. Oramos, ó Deus, por salvação. Tu sabes, ó Deus, que... E também nós sabemos que é a vontade do Senhor que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas oro que o Senhor use as nossas vidas como salvos em Cristo para testemunharmos do seu amor para todos aqueles que são perdidos. Oro também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, que se não são salvos, que a sua enfermidade sirva para que eles possam olhar para Cristo. E os salvos em Cristo, ó Deus, oro também em relação às suas enfermidades, para que eles possam testemunhar do amor e da graça de Cristo. Também, ó Deus, pela cura deles, segundo a tua vontade. Agradeço, ó Deus, por aqueles que melhoraram dos seus problemas de saúde. Também, ó Deus, pelas questões particulares, seja trabalho, seja família, enfim. Coloco diante do Senhor, ó Deus. Oro pelos ministérios da nossa igreja. Oro também, Senhor Deus, pela saúde dos nossos queridos irmãos, como irmão Paulo da Veiga, irmão Paulo Barbosa, a irmã Luciana, bem como irmã Irene, irmã Lívia. Todos eles, ó Deus, que também não têm chegado na igreja por conta de saúde ou alguma questão, alguma comorbidade, tu bem o sabes. Entrego nas mãos do Senhor, agradecidos por esse tempo, pedindo as bênçãos do Senhor sobre cada vida e cada coração. Te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é sempre um privilégio estar com todos vocês, como eu sempre digo, que nós possamos, então, continuar confiando no Senhor. Leia a tua Bíblia, leia sobre a vida de Elias, pegue também os versículos que foram colocados aí no tempo da pregação, como Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Mateus 28, 20, a parte B, também aqui Isaías capítulo 41, versículo 10, Salmo 23, 4, Salmo 118, versículos 6 a 8. Anote esses versículos na sua Bíblia para que em momentos de dificuldade, de desânimo, você possa buscar a Deus, tá bom? Tenham todos uma boa semana. Domingo temos os nossos cultos, não precisa mais avisar, lembre-se, não faremos mais agendamento online, somente se você tiver crianças abaixo de 10 anos, ok? Queridos, muito obrigado por sua audiência, que Deus os abençoe, tenhamos todos uma boa semana. Nos vemos no domingo, se assim o Senhor nos permitir. Se minha vida, ó Deus de poder,
ó soberano do reino eterno, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração. Ser